E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer a prova do CFN, de Fuzileiros Navais. Hoje é terça-feira, muito diferente, né? Normalmente as provas são no final de semana. Hoje, terça-feira, eu vim aqui para São Paulo fazer essa prova. Essa prova é um pouco diferente, é a prova que menos tem matéria de todas que eu já fiz. Tem só português e matemática, 25 questões de cada matéria e são 3 horas de prova. Eu não sei se estão reconhecendo, mas eu já vim aqui, já fiz uma prova aqui, que foi a prova da EAR 2022.1, né? Foi aqui também. E se você reconheceu, que você acompanha bastante esses vídeos aqui, de eu fazendo as provas. Se você acompanha os vídeos e ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nenhum vídeo desse. Vai ter muitas provas ainda esse ano para você poder acompanhar. E deixa o like para eu continuar fazendo esses vídeos para vocês. Agora são 8h10, o portão fecha às 9 horas e a prova começa às 10. Daqui a pouco eu já vou entrar lá, né? O portão abriu 7h30, eu cheguei aqui, era por aí, umas 7h30 e pouco. Mas é isso, daqui a pouquinho estou entrando lá para fazer essa prova. Vamos ver como é que vai ser. 8h30, galerinha, vou entrar lá. Deseja boa sorte aí, paizão. Valeu. Fala galera, acabei de sair da prova, vou falar aí um pouco o que eu achei da prova pra vocês. Então, como eu disse, na prova são 50 questões ao todo, 25 de matemática e 25 de português. Em geral da prova eu não achei ela difícil, algumas questões de matemática eu não tinha certeza se eu tava fazendo do jeito certo. Eu creio que eu consegui fazer todas as questões, eu creio que eu tenho acertado a maioria delas, só que tinha algumas que eu não tinha certeza, porque caiu bastante matemática financeira, que é uma parte que não cai na prova da SpaceX. Então até sei resolver, porque os exercícios não eram tão complicados, mas eu não resolvo assim, eu não sei muitas formas, não sei resolver com muita profundidade. Então assim, eu consegui resolver, só que eu não tenho certeza se está certo. Agora o resto de matemática eu consegui fazer, eu consegui desenvolver, não era muito complicado. Português, em geral, não achei a prova difícil. Tiveram algumas questões que eu fiquei em dúvida, espero que eu tenha conseguido ir nas alternativas corretas. E é isso, eu não sei quando sai o gabarito, vamos ver aí se eu consigo ir bem nessa prova. Fala galera, já tô em casa, já sei o gabarito lá no site da Marinha, já corrigi a minha prova. Vou falar aí pra vocês o que eu achei da prova de Fuzileiros Navais de 2022. A gente não pode trazer a prova pra casa, mas a gente vem com um papel aqui que a gente pode anotar as nossas respostas pra gente conseguir corrigir com o gabarito oficial que sai lá no site da Marinha. Então vamos lá, eu vou dar primeiro um contexto geral, o que eu achei dessa prova, pra depois falar os meus acertos nela. Então, como eu falei pra vocês, a prova é composta de 2 matérias, matemática e português. As questões elas não são muito aprofundadas, então, por exemplo, eu que estudo para a prova da SpaceX, o nível de cobrança do conteúdo ele é um pouco mais aprofundado. Já na prova de Fuzileiros Navais, é mais diretas perguntas, principalmente em matemática. Uma prova que é bem parecida, na minha opinião, em matemática, é a prova da EAR. Na prova da EAR, você lê a questão assim, como são muitas questões, as questões têm que ser bem diretas. Então, você lê a questão de matemática, principalmente, e você já tem que resolver ali. Então, por exemplo, ele te dá um negócio, calcule a área, aí você faz a área, então é um negócio bem direto. Na prova de Fuzileiros também, tinham questões que eram bem diretas. Em geral a prova eu não achei ela difícil, tanto em matemática quanto em português, principalmente matemática eu não achei difícil. Como eu falei pra vocês, caiu bastante matemática financeira, então você saber mexer com o preço das coisas, falar de que aumentou um percentual, diminuiu um percentual, quanto era o preço antes de dar um desconto, algo assim, falou de juros simples, são assuntos, por exemplo, que não caem muito nas provas que eu faço, não caem na prova da SpaceX, por exemplo, é matemática financeira, trabalhando com juros, essas coisas. Então é um negócio que eu não estudo muito, mas como a prova ela não é muito aprofundada, eu consegui fazer as questões como eu falei pra vocês. Acabou que, por exemplo, juros simples, eu não lembro aquela forma de juros simples, só que como juros simples é um conceito simples na matemática, eu sei fazer. Até os juros compostos dá pra fazer sem utilizar a forma, pensando se os números não forem muito zoados, né? Se os números forem uns números legais, você consegue fazer de boa ali, sem precisar de fórmula. Então, eu consegui fazer as questões, mesmo algumas precisando de algumas fórmulas, sem ter as fórmulas, consegui resolver as questões pensando mesmo como é que eu conseguiria resolvê-las. Então, em geral, sim, achei a prova tranquila, na parte de matemática principalmente, que é a parte que eu tenho mais facilidade. E em português, eu achei assim, que tinha algumas questões que eu fiquei com dúvida. Tinham algumas questões que era dúvida mesmo, assim, eu fiquei entre 2 alternativas, e uma questão em específico lá que eu não lembrava exatamente, era meio que uma decoreba que eu tinha que saber, né? Que ele perguntava das funções da linguagem, eu fiquei meio confuso ali, com função emotiva e a função conativa, se não me engano, e fiquei em dúvida ali entre as duas e acabei que não acertei. Então,
Em português, principalmente, tiveram pouquíssimas questões que eu fiquei em dúvida entre duas alternativas, e essa, só que eu não lembrava que era uma coisa mais de decoreba. Mas em geral eu não achei a prova complicada assim. Português assim não eram perguntas muito difíceis. Tinha algumas perguntas que eram um pouco mais sofisticadas. Tinha, por exemplo, falando de sintaxe de período composto, tinha uma pergunta lá. Tinha algumas perguntas que eram sobre alguns assuntos que o pessoal normalmente tem mais dificuldade, mas em geral assim da prova eu não achei ela difícil. Mas se eu fosse comparar aí português e matemática, eu acho português mais difícil, tá? Porque matemática assim eram bem diretas as questões, não lembro de ter questões muito difíceis. Tinha uma lá, por exemplo, de progressão geométrica, ou de progressão aritmética, que o pessoal poderia ter mais dificuldade assim para resolver, mas em geral eu não achei a prova difícil. Agora, de português, tinha algumas questões que eu, por exemplo, que já estudo há mais um tempo aí, fiquei com dúvida nessas questões. Então, comparando as duas matérias, eu acho que português é um pouco mais puxado do que matemática, mas comparando com outras provas, matemática ela é bem direta, parecido com a IAR, e português não tem muito parâmetro, mas a prova ela é bem direta assim também. Antes de falar da minha nota, só pra falar do tempo, eu não achei pouco tempo de prova, né? São 3 horas pra fazer as 50 questões, não tem redação. Não achei muito tempo porque as questões elas são diretas. Eu achei um tempo justo assim, pra você que tá se preparando para o nível de fuzileiros navais, eu acho que é um tempo justo. Eu consegui fazer ali no tempo, eu dei até uma enrolada entre aspas, eu sempre saio no final, então como eu vi que o tempo tava um pouco de boa, né, eles só avisaram meia hora antes de acabar a prova, então eu vi que já tava bem tranquilo, então eu fiquei segurando ali pra tentar pensar nas questões de português que eu fiquei em dúvida no final. Mas em geral, assim, achei o tempo tranquilo, deu pra fazer a prova, não tive que passar freneticamente pro gabarito, e é isso. Então vamos aí ver quantas questões eu acertei dessa prova, que tem 50 questões. Então vamos lá, agora vamos para os meus acertos. Primeiro português, né, português, depois matemática, vamos lá. Em português eu acertei, 22 questões das 25 questões, que é aí 88% da prova de português. Como eu disse pra vocês, em geral não achei a prova difícil, achei uma prova boa, não assim, não era ridiculamente fácil, por exemplo, tinham questões que eu fiquei com dúvidas, tinham questões ali que dava pra você ficar com dúvida, que você tinha que saber algumas coisas um pouco mais específicas, mas acertei aí 88% da prova de português. E em matemática, das 25 questões eu acertei 25 questões, consegui aí gabaritar matemática, fiquei bem feliz aí de ter gabaritado matemática. Eu acho que é a terceira vez que eu gabarito matemática em alguma prova e eu fico bem feliz quando eu consigo tirar a nota máxima em qualquer coisa. Então foram 25 questões em matemática. Então, ao total das 50 questões, eu errei 3, acertei 47 questões das 50, que é 94% da prova. Galerinha, só um comentário, essa até hoje foi a minha maior nota em provas militares. O meu recorde até hoje de acertos eram 43 acertos de 50, que foi na prova da ESA do ano passado, que eu acertei 86% da prova. Então essa agora é minha maior nota aí, 47 de 50 questões, 94% da prova. Vamos ver se até o final do ano eu consigo bater essa nota. Creio eu que com essa nota eu consiga ser aí aprovado. Eu não sei quantas questões você precisa para você ser aprovado. Eu vi que a nota de corte de fuzileiros ela é bem alta, então você tem que acertar mais de 40 questões ali. Isso é pelo que eu vi, tá? Como eu não pesquiso, pode ser que eu esteja falando besteira. E eu vi também que depende do lugar que você quer ir, né? Qual lugar você quer ir vai ter uma nota de corte diferente. Mas pelo que eu vi, acima de 40 questões, você tá tranquilo ali que você vai ser aprovado. Então, eu acho que com a minha nota eu vou ser aprovado. E é isso, gostei, foi uma prova legal de fazer, diferente, porque normalmente tem mais matérias pra gente se preocupar. E já nesse próximo final de semana eu vou ter a prova da IAN, então vou estar aqui para falar com vocês sobre essa prova. Se você quer saber mais especificamente, mais comentários sobre essa prova, eu já falei o geralzão assim, falei tudo que eu deveria falar, mas se você quiser ver mais, eu fiz uma live com o professor Ismael Santos lá do Estratégia Militares, né, de Matemática, falando exatamente de algumas questões, do que a gente achou da prova. Eu vou deixar aí no izinho pra, se você quiser conferir, beleza? E é isso, se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque semana que vem vai ter vídeo da prova da IAN, beleza? Um beijão, valeu!